Jornale Giovana Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Companhia dos Bichos. Unimed Santa Maria. Zana. Pampeiro Volkswagen. Rede Super. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito de hoje, a nossa convidada, a competente advogada, a doutora Ana Luísa Arigoni, aborda questões relacionadas à defesa do produtor rural e do agronegócio. Recentemente, a profissional esteve em Goiás, recebendo o certificado de sua segunda especialização em Direito Ambiental e Agrário pela Universidade Evangélica de Goiás, a Unievangélica, localizada em Anápolis. Doutora Ana Luísa Arigoni é pós-graduada em Perícia e Auditoria Ambiental. Ministrou aulas em pós-graduação EAD na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. É sócia fundadora do escritório Arigoni Advocacia. Distinta presença em nossos estúdios, quanta honra! Seja muito bem-vinda ao Jornal. Pelo convite, pelo espaço, Giovana, é sempre muito bom estar aqui contigo. Muito obrigada, você merece. Doutora Ana Luísa, você já havia cursado uma especialização em Direito Ambiental e foi em busca da segunda especialização. O que a motivou a buscar um aperfeiçoamento ainda maior nesta área? Giovana, eu havia feito uma pós-graduação em Direito Ambiental, mas ela era uma pós-graduação muito teórica. Então eu busquei uma segunda pós-graduação e aí lá em Goiás, com professores renomados da área ambiental, do Mato Grosso, do estado de Goiás e até aqui do Rio Grande do Sul, para justamente absorver essa experiência que eles têm na área. Então, estive recentemente em Anápolis para receber o meu certificado da pós-graduação e eu digo que eu não fui lá só para buscar o papel, porque papel a gente sabe que recebe pelo correio, por e-mail, certamente, né? Mas mais por ter essa troca com os profissionais, com colegas do estado do Mato Grosso, Minas Gerais, tinha gente, não só advogados, como da área técnica ambiental, engenheiros florestais, ambientais. Então, pela troca de experiência e de contatos nessa área que está crescendo cada vez mais no nosso país. Além de buscar o seu certificado da segunda especialização, você foi em busca de mais conhecimentos e vivência prática? Isso. E isso exige atitude. E é de extrema importância a qualificação, a expansão dos horizontes, com o intuito de aplicar o conhecimento adquirido no exercício da advocacia aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Com certeza. Principalmente a área da advocacia e a área ambiental, ela é muito multidisciplinar. Então, eu como advogada, eu não atuo sozinha. Eu preciso saber um pouco de florestal, um pouco de questão da biologia, né, da fauna, da flora. Então, é importante sempre estar estudando, sim, em constante aprendizado e principalmente com profissionais da área, né? As áreas estão interligadas. E dentro deste segmento jurídico de atuação, que é o direito ambiental, que possui várias ramificações, qual o nicho que você escolheu atuar? Hoje eu atuo muito com o produtor rural na defesa dos interesses dele e do desenvolvimento do agronegócio. Por que eu falo isso? Porque hoje o produtor rural vem enfrentando algumas questões com as fiscalizações ambientais, então chegam muitos autos de infração lá no escritório. Ele chega preocupado com essa questão e normalmente eles pensam que advindo essa fiscalização de alguma denúncia, de algum vizinho ou alguma inimizade, né? Antigamente, sim, era mais por essas questões. Mas hoje as fiscalizações estão cada vez mais tecnológicas, digamos assim. Hoje são realizadas operações pelos órgãos ambientais, aqui eu falo o IBAMA, a FEPAM, a Secretaria do Meio Ambiente Estadual, Municipal, enfim, eles fiscalizam de que forma? Eles sobrevoam as propriedades com os aviões, com drones e mapeiam, eles fotografam todas as áreas, tá? E ali eu digo várias propriedades sem saber quem é o proprietário naquele, sim, momento.
Aí eles pegam essas imagens, jogam no seu sistema e comparam com as imagens de satélite do Google. No Google Earth mesmo, ou claro, sistemas mais aprofundados, rebuscados. Né? Rebuscados. Obrigada. E eles mapeiam e comparam, fazem um comparamento histórico, se houve supressão da vegetação ali, se houve alguma atividade. Então, a partir disso, eles identificam o dono da propriedade pelo sistema, dentro do sistema mesmo. Hoje nós temos o SICAR, que é um cadastro dos cadastros ambientais rurais, com o nome dos proprietários. A partir dali, eles oficiam o órgão estadual licenciador, ou seja, se a pessoa tem uma lavoura ali, eles oficiam a FEPAM, por exemplo, para visualizar se aquela pessoa pediu autorização para ter a lavoura, para plantar soja, para ter o gado naquela área específica. E uma vez que ele não tenha essa autorização, essa licença ambiental, é gerado o quê? Um auto de infração ambiental, porque ali tem uma infração ambiental. E a partir desse auto de infração pode-se gerar mais de um processo. Mas também tem outra forma de fiscalização que está ocorrendo, que é a partir de alertas no sistema MapBiomas, que é um sistema onde identifica todos os biomas do Brasil e eles colocam alerta. Então, a partir da mudança da coloração ali da vegetação, o próprio sistema ele não precisa nem de uma pessoa olhando, né? Ele emite um alerta e o fiscal vai lá e opa, tem algo errado aqui, e faz o mesmo caminho, oficiando os órgãos responsáveis pelo licenciamento, e aí geram esses autos de infração ou não. A partir que gera esse auto de infração, pode ser que surja um processo ambiental, administrativo, pode ser que surja um processo na área civil e um processo na área criminal. Isso se aquela infração ela for prevista na Lei de Crimes Ambientais. Então, o meu trabalho aqui como advogada... Sim. Os produtores rurais, eles chegam já ou com o auto da infração ou com a sua preocupação, e aí depois mais eu quero aprofundar nesse assunto, mas uma vez que vem o auto da infração, a minha parte é realizar a defesa, porque nós temos um prazo para aquilo. Então o produtor rural, às vezes ele pensa, vou pagar a multa e vai acabar com tudo isso, não preciso me defender disso aqui. Mas não, uma vez que paga a multa, não desembarga aquela área. O embargo que eu falo aqui é, por exemplo, quando o produtor planta a soja e recebe um auto de infração com uma medida cautelar de embargo, ele não pode colher aquela soja até que se resolva o processo ambiental. Então isso é realmente preocupante, não é uma mera preocupação simples, não, vai prejudicar a sua cadeia de desenvolvimento, vai o seu impactar negócio. Negativamente. Com certeza, na produção, enfim, seja para sua família, seja para exportação, né? Aqui eu falo do pequeno e do grande produtor. Do grande produtor. Você elencou aí as maiores dificuldades encontradas pelo produtor, né? Na verdade, os órgãos públicos têm que fiscalizar, né? O papel deles estarem aptos, né, e prontos à fiscalização, atentos a todas essas denúncias recebidas, realizando a verificação em loco, né, podemos dizer assim, para ver se efetivamente ocorreu um crime ambiental. Né? Isso, e nós sabemos que agora, até com essa mudança de governo, uma das pautas que eles levantam é a questão do cuidado ambiental e da fiscalização ambiental. Hoje nós vemos notícias a todo instante de que eles estão realmente fiscalizando, né? Estão se equipando e indo atrás, né? De apontar os erros nessas questões. Sim, de todos os modos, eu creio que o passo anterior que você estava falando, que é esse alerta, né, aos produtores rurais, e esse é o mais importante, que é a necessidade de ter uma autorização para o plantio, né? A legalidade para a pecuária, para o plantio, e estarem atentos a esse licenciamento, evitando prejuízos aí maiores, né, para a sua produtividade. Hoje nós também falamos num trabalho preventivo lá no escritório, né? E aí não é só com a parte jurídica, mas também com a equipe técnica. Ali é realizado uma análise dos documentos da propriedade para verificar se existe um cadastro ambiental rural, se existe um licenciamento onde tem que existir, se o barramento de um curso de água, por exemplo, está feito da forma correta, se tem outorga, enfim, vários pontos que o produtor rural e o proprietário da área tem que estar atento, porque, mas ele arrenda a área e o contrato de arrendamento, por exemplo, tem uma cláusula de responsabilidade ambiental
para a pessoa que está arrendando. Não, ele vai responder junto com o arrendatário num eventual processo administrativo ou civil. Então são questões assim que não tem o devido olhar que deveria ter, porque o produtor rural, ele para pegar um crédito, por exemplo, junto ao banco, ele precisa estar com a questão ambiental regularizada. Sim. Então é uma série de coisas, né, que giram em torno da regularização ambiental. Sim. Que pode ocasionar entraves. Isso, com certeza. E você está citando aí as soluções apontadas pelo escritório de advocacia para beneficiar o produtor rural, para que a sua atividade não seja prejudicada. Essas são as ações que o escritório realiza. Isso, tanto a atividade preventiva, e aí com uma equipe técnica, engenheiros florestais, ambientais, né, temos, não no nosso escritório, mas Sim. técnicos que atuam conosco para apontar as ações corretivas que são necessárias naquela área. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, para que não tenha, ou para que ele antecipe as questões antes do órgão ambiental vir e dizer o que ele tem que fazer na propriedade. E aqui a gente dá autonomia de decisão do produtor rural na sua própria propriedade. Porque uma vez que o órgão ambiental chega, ele dá um prazo e uma multa alta e ele tem que cumprir, ele não tem escolha. Agora, se tu antecipa essas questões, ele tem uma margem de cumprimento muito maior. E quando chegar o auto da infração, porque pode ser que chegue mesmo ele regularizando, porque ele já fez o dano ambiental, né? E aí a FEPAM pode autuar, sim, mas pelo menos ele vai ter um argumento de, olha aqui, eu já estou regularizando. Então, Exato. A redução de multa e outras questões, com certeza será mais benéfico para esse produtor. Tudo melhor. Tudo melhor. Tudo ficará a seu favor. Então, é uma atuação em defesa do produtor rural. Para tanto, é fundamental que o produtor rural esteja também bem assessorado e bem informado sobre todas essas questões, né, com o olhar e com a expertise de quem tem conhecimento em direito ambiental, né, e agrário, para evitar estes tais prejuízos, né, e esses impasses fazem com que o ciclo produtivo se interrompa, né, seja pequeno ou seja grande a propriedade, conforme você falou, quanto maior o prejuízo, porque aí nós estamos diante de uma responsabilidade coletiva, né, e de todos que dependem diretamente daquela produtividade. Com certeza. E aqui o meu papel, na verdade, é de alertar, porque nós devemos criar essa cultura de olhar para a propriedade rural e defender as questões do produtor rural, porque, ok, o meio ambiente ele tem que ser protegido, Nós temos que preservar o nosso bioma pampa, que está diminuindo cada vez mais, sim, mas também nós temos que visualizar a questão do agronegócio, né, dessa cadeia produtiva, os interesses do produtor rural e de tudo que gera o entorno daquilo, né? Nós temos que olhar as duas pontas. Certamente. A produção rural, ela fomenta, né, outros setores motivados por incrementos tecnológicos, né, e que merece devida atenção. Até porque vale a pena lembrar que o agronegócio é um dos maiores propulsores da economia do país. Né? Então, nós temos que considerar cada passo que se dá, né, em função toda essa produtividade, toda essa cadeia tão importante. É mesmo. Bem, doutora Ana Luísa, foram essenciais seus esclarecimentos aqui no Jornal em defesa dos interesses do produtor rural, uma entrevista bastante esclarecedora para quem faz parte desta grande cadeia produtiva. Desejo muito sucesso a você que vem atuando com veemência em Santa Maria e em outras cidades do estado, com bastante responsabilidade e seriedade. Foi um imenso prazer recebê-la aqui e volte sempre. Tá bem, muito obrigada por ceder o espaço para conversar sobre esse assunto tão importante que está aí no dia a dia, com certeza, dos produtores rurais da região, do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da nutricionista Ana Paula Verlang. Volto após o intervalo.